Tudo bom, pessoal? Estamos aqui na parte 2 da entrevista com o Dr. José Cláudio Casale da Rocha e a gente vai falar sobre algumas limitações, alguns probleminhas que a gente pode encontrar nessa história familiar, né? Então, gente, agora que vocês já sabem identificar famílias que têm essa possibilidade de câncer hereditário, eu quero mostrar para vocês como que essa história, quando a gente tem aquela família enorme, né, de 5 irmãos, 7 irmãos, isso fica fácil, muito fácil você identificar uma família, aquele câncer que vem passando de geração em geração, né, às vezes do mesmo tipo, às vezes de tipos diferentes, mas hoje a gente tem que lidar muito com algumas questões que alertam para a gente também pela possibilidade do câncer ser hereditário, né? Então, uma mulher, por exemplo, que tem um câncer de mama isolado, né, jovem e tudo, muitas vezes esse traço genético é de origem materna, veio do avô, então a gente sabe dessa limitação de mulheres que não têm câncer simplesmente porque a família é basicamente constituída por homens, né? A gente também tem limitação da história hoje em famílias com filhos únicos, né? Então é muito comum assim a gente às vezes precisar esperar 2, 3, 4 gerações para poder fazer um diagnóstico, para perceber que aquele tumor é hereditário, porque famílias pequenas acabam tendo essa limitação também em termos de diagnóstico, né? Há pessoas adotadas, né? Pessoas que os pais se separaram e você desconhece um lado da família, né? Você foi afastado daquele lado porque você tem pouco contato com seu pai. Então, todas essas questões elas têm que ser consideradas na hora que a gente vai em busca de um diagnóstico. A gente vai ver muitas síndromes genéticas com critérios bem rigorosos, né? Síndrome de Lynch, câncer de mama. Imagina você precisar ter 3 pessoas na família com câncer. Às vezes você não tem, você tem 2 pessoas, né? E tem uma questão, aí, voltando para essa questão do câncer coloretal hereditário, da síndrome de Lynch, né? E vão tirando pólipos e nunca vão desenvolver o câncer. Então, a gente deve também valorizar a história de tumores benignos, né? Então, não é um câncer, mas é um tumor benigno, é uma atipia mamária. A gente está vendo os tumores benignos numa fase ainda pré-maligna, né? São pessoas com nevos múltiplos, elas não tiveram ainda melanoma, porque tem acesso a um dermatologista que já olha aquelas lesões, já vai tirando aqueles nevos. Então, nessa história familiar, é importante não só a gente ter uma coisa recordatória do câncer, mas também dos tumores benignos, de malformações, né? E quando eu falo malformações, não são só malformações ao nascimento de pessoas, né, mal formadas, não é isso que eu estou querendo dizer. São malformações pequenas, às vezes uma cabeça um pouco maior, né, um afastamento dos olhos, né, uma mão com verrugas, né, às vezes a gente tem dedo curto, então, útero do corno, né, malformações geniturinárias, hemangiomas, né, hemangiomas de pele, hemangiomas hepáticos, miomatose uterina. Existem muitas síndromes genéticas que são baseadas, os critérios mínimos, nesses tumores ou nessas manifestações que aparentemente a gente não dá tanto valor. Um exemplo é a clássica síndrome de Cowden, né? A síndrome de Cowden é uma síndrome de câncer hereditário. Só 20, 25% das pessoas vão efetivamente desenvolver tumores malignos, né? Com câncer de endométrio, câncer de rim, câncer de tireoide. A síndrome de Cowden ela pode dar pólipos intestinais, são pólipos amartomatosos, às vezes o próprio patologista tem dificuldade de definir se é um adenoma ou se é um amartoma. Pode dar hemangiomas cutâneos, hemangioma hepático, miomatose uterina, que é uma coisa muito comum, você fala, não, miomatose uterina, miomas uterinos, né? Cistos de tireoide fazem parte dos critérios menores para a síndrome de Cowden. Verrugas palmares, pápulas faciais, pessoas que têm pápulas endurecidas no rosto, às vezes em outras partes do corpo, né? São os triclemomas, eles também fazem parte. Às vezes a gente pede para tirar, olha, vamos tirar essa verruga, porque isso é importante para a gente poder concluir um diagnóstico e a gente às vezes precisa lançar mão desses recursos, né, de biópsias para poder fazer diagnóstico desses tumores benignos. Cowden ainda pode dar malformações geniturinárias. Então,
útero retrovertido, duplicação do ureter, né? Às vezes aquela artéria renal que deveria passar por um lado passa por outro, né? Malformações renais também, baço acessório, né? Então são coisas, gente, que a gente fica achando assim, puxa, será que tem a ver com essa história de câncer na família? Tem. Então o geneticista, ele tenta sempre, na medida do possível, reunir todas essas malformações, toda essa história de família, como se fosse causados por um único fator genético, né? Que explique. Às vezes fica difícil, né, para a pessoa, porque ela teve genética no primeiro semestre da faculdade, no segundo semestre, então parece que desvincula. Essa e aí genética, é difícil mesmo, A genética que a gente tem no segundo grau, às vezes é melhor do que a genética que a gente tem na universidade, né? Eu tive genética no segundo período, imagina, a gente não sabia nada de clínica, né? Então, a genética hoje ela está tão disseminada, não é só na oncogenética, a gente tem cardiogenética, neurogenética, oftalmogenética, dermatogenética, todas as especialidades hoje elas lidam com genética. Então, quando a gente faz um diagnóstico de uma síndrome de predisposição genética a câncer, é muito importante essa avaliação multidisciplinar, interdisciplinar, né? Onde você vai ter o dermatologista contribuindo com as lesões cutâneas, o oftalmo que vai avaliar lá, tem angioma de retina, teve um cisto, tem múltiplos cistos renais, tem aqui, olha, apareceu um adenoma do pâncreas, nós estamos falando da síndrome de von Hippel-Lindau, né? Então, essas síndromes, elas são mais comuns do que a gente imagina. A gente fala aí que aproximadamente 10% dos cânceres são hereditários, mas esse número é porque a gente conhece hoje. A gente não conhece as síndromes recessivas ainda, são muito poucas as síndromes recessivas, né? A gente conhece ainda muitas associações que ainda não foram descobertas como síndromes, definidas como síndrome, né? Então linfoma com câncer de tireoide, né? O que será isso, né? Mieloma múltiplo com câncer de mama, imagina, né? quanta interação gênica que a gente ainda não entende, né? Não conhece ainda. E a gente vai começar a lidar agora, Adriana, e vocês que estão aí prestando atenção com a gente, né? Eu brinco que são mapas astrais genéticos, né? Hoje, com a possibilidade da gente sequenciar genomas inteiros, a gente está vendo que muitas vezes não é um peso de 1 quilo, né, que dá o câncer, são pequenos pesos de 200, 300 gramas que combinados, né, fazem um mapa astral genético desfavorável, né, e torna aquela pessoa mais suscetível, né, e muitas vezes predisposta. Vou trabalhar um pouco com esse conceito de suscetibilidade e predisposição, que eu acho que é legal colocar agora, né? Quando a gente fala em indivíduos predispostos, a gente está falando de predisposição genética. Ele já nasceu predisposto, ele já nasceu com uma chance muito grande de desenvolver câncer. Ele é como se a gente tivesse uma balança e desse lado aqui do risco, né, a gente já tivesse um peso genético que já torna a vida dessa pessoa desfavorável, em termos de riscos, né? É lógico que esses genes eles são modulados por tudo que a gente coloca desse outro lado da balança, que é seu estilo de vida, a idade, né, os hábitos, né, até a forma como você encara estresse, tudo, né, que podem atenuar e mesmo até impedir que esses interruptores genéticos se liguem, né? Agora, se você coloca esses fatores que te protegem desse lado, é lógico que a chance desse traço genético ascender, ligar, é muito maior nessa pessoa, né? Então, isso a gente está falando de uma predisposição genética e a gente vai descobrir aí, talvez, que 30% dos cânceres têm realmente fatores genéticos, né, que interagem com esses fatores do ambiente. Agora, existe uma diferença entre predisposição e suscetibilidade. Quando a gente fala em suscetibilidade, nós estamos falando de fatores genéticos e de fatores ambientais, tá? A pessoa que é exposta à radiação, ela está suscetível a ter tumores relacionados à radiação. Uma pessoa que é exposta ao cigarro, ela tem uma suscetibilidade de desenvolver lesões precursoras, né, que muitas vezes vão desencadear um tumor lá na frente, né? Então são fatores genéticos e ambientais e é lógico que o fator genético sempre está presente. E aí são pesos, não estamos falando mais de pesos
de 1 quilo, de meio quilo. Nós estamos falando agora pesos de 50 gramas. Imagine, né, que a gente tem variações genéticas no nosso DNA que mudam muitas vezes a atividade das nossas enzimas. Né? Uma pessoa que consegue eliminar muito bem um produto tóxico, né, para a célula, que poderia dar câncer, né, o benzeno, ou os produtos, né, relacionados a cigarro, né, benzopirenos, né, produtos de degradação de plásticos, produtos agrotóxicos, né, corantes, né, radiação. É lógico que tudo isso, a pessoa, ela tem pessoas que metabolizam mais rapidamente do que outras pessoas. Essas pessoas que metabolizam mais rápido e eliminam esses fatores, elas são menos suscetíveis a terem tumores. E as pessoas que são metabolizadoras mais lentas, elas têm maior suscetibilidade. Daí a gente vai também para as variações genéticas em genes de reparo. Né? Existem pessoas que, embora tenham a lesão no DNA, conseguem regenerar aquele DNA e reparar aquela célula de uma maneira mais eficaz do que outras. Né? E existem pessoas também que conseguem eliminar essas células de forma mais rápida. Elas têm uma apoptose muito acentuada. Então, embora ela seja lesada, embora até o sistema de reparo não seja tão eficaz, ela consegue eliminar aquela célula, ou porque ela induz a apoptose, ou porque ela tem um sistema imunológico bastante eficaz, que reconhece aquilo como non-self e trata de eliminar aquela célula. Então a gente sabe aí, olha, que existem genes, né, de suscetibilidade, que são pesos de 50 gramas, 100 gramas, são pesos pequenos, né? A gente recebe milhares e milhões de genes, né, que têm essas variações genéticas, que é lógico que é um equilíbrio, né? Alguns te protegem, alguns aumentam o seu risco, né? Então esse balanço dessa combinação, desse mapa astral genético, torna uma pessoa mais suscetível ou menos suscetível a câncer. Lembrando que esses genes de suscetibilidade, então, estão em genes de reparo do DNA, genes de metabolismo, genes de apoptose e genes de imunológico, né? Onde você vai ter uma proteção ou você vai ter uma menor ou maior chance de desenvolver câncer. E a resposta ao tratamento também, né, acaba sendo modulada por esses são genes os mesmos também. genes, são os mesmos genes. Isso é muito interessante, Juliana, porque eu fiz muito essa parte da farmacogenética, né, no pós-doutorado, e a gente vê que os genes que muitas vezes protegem uma pessoa de ter câncer, também protegem o tumor de morrer de quimioterapia ou de radioterapia, porque são genes, se a pessoa tem um reparo muito bom, o tumor também vai ter um reparo muito bom. Nossa. Né? Porque o tumor, ele herda de você, ele veio de uma célula self, né, do DNA, então ele tem essa questão também, né? Se uma pessoa, os genes que muitas vezes causam câncer também são genes de ótima resposta ao tratamento. Vamos dar um exemplo rápido? O BRCA1, por exemplo, né? É um gene que predispõe, né? Aí é um gene de predisposição, não é de suscetibilidade. Ele dá um risco aí de 85% de uma mulher ter um câncer de mama, por exemplo, né? Mas torna esse tumor extremamente sensível às platinas, aos taxanes, né? E agora os inibidores de PARC1, né? Que agem especificamente, né, na célula, quebrando o DNA. Então, se a pessoa, né, tem uma deficiência do gene BRCA1 ou do gene BRCA2, ela já tem uma deficiência no reparo da quebra do DNA de dupla fita, né? Inclusive, esses tumores respondem muito bem à radiação, né? Porque a radiação ela também vai partir o DNA no meio, né? E a pessoa tendo essa deficiência de reparo, ela acaba respondendo melhor ao tratamento. Então, existe um paradoxo aí de risco, né, e resposta ao tratamento. Que ótimo, né? Quimioterápico. É bem interessante, porque às vezes a gente faz um tratamento padrão, né? E olha o paciente e às vezes pensa no protocolo padrão mesmo, é igual para todos, mas as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então a mudança de olhar é uma coisa difícil, às vezes, para aquele indivíduo que está acostumado ali na clínica, naquele batidão ali, né? Tratamentos iguais, tem medo de fugir do protocolo.
Vamos encerrar um pouquinho então? E a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse Vamos. assunto, que eu acho que é bem interessante na parte 3, né? Voltamos Então tá, com o daqui a pouco a tratamento. gente volta. Um beijo, pessoal.